Olá, prezados! Após cumprir pena regulamentar exigida por esta plataforma, estamos de volta com algumas reflexões. Aos poucos, iremos migrando para outras plataformas em que poderemos nos expressar com mais liberdade e usando as palavras adequadas ao contexto. Trago hoje, no dia em que relembramos a morte de um homem que veio ao mundo para nos salvar, uma reflexão, a qual denominei Você vai esquecer? Embora pareça que a narrativa da desgraça esteja abrandando, não apostaria que esteja no fim. Primeiro, porque os fins desejados ainda não foram totalmente atingidos. Segundo, porque pessoas em situação de autoridade detestam admitir que cometeram erros e, provavelmente, dobrarão a aposta. Os horrores que estão acontecendo em Xangai comprovam isso. Você não viu na mídia isso? Então procure nas redes sociais e perceba por que eles estão escondendo de você. Por ora, porém, tudo que os responsáveis pelas ações mais atrozes cometidas contra a humanidade, o que eles querem é que nós esqueçamos. Então, se você gosta do conteúdo deste canal, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e familiares. E por quê? E o que não deveremos esquecer? Não esqueceremos que os seres humanos foram divididos em essenciais e não essenciais, que famílias foram destroçadas, negócios arruinados, pessoas foram vilipendiadas, censuradas, ostracizadas, banidas do convívio social. Não esqueceremos a perseguição aos que não se renderam ao novo normal impostos pelos saudosos do fascismo, seres covardes e moralmente vazios, os quais, protegidos por proventos estatais e por empregos estáveis, usavam as redes sociais para sinalizar virtudes e uma falsa preocupação com a vida. Não esqueceremos todos que sucumbiram por falta de atendimento imediato, por terem sido negado moléculas reposicionadas e por receberem informações equivocadas. Não esqueceremos a satisfação expressa por alguns seres malignos quando os números de perdas humanas se elevavam, assim como não esqueceremos que estabelecimentos que deveriam curar foram remunerados por baixas humanas. Não esqueceremos que autópsias foram proibidas, negando acesso ao entendimento do mal que se abatia sobre a humanidade, prática esta realizada desde Leonardo da Vinci. Não esqueceremos que a população mais vulnerável foi deliberadamente esmagada por uma elite rica, com o apoio de todos que fazem discursos falaciosos sobre justiça social e que todas as vidas importam. Estes postaram-se ao lado das grandes corporações, compactuaram com a maior transferência de renda da história da humanidade, defendendo um produto que quanto menos funciona, mais vende. A turma da empatia está juntinha com a turma de Davos. Não esqueceremos. Não esqueceremos que os jovens perderam os melhores anos de sua vida, que as crianças foram duramente penalizadas e que no futuro terão que arcar com um QI mais baixo, graves sequelas mentais, danos cerebrais irreversíveis. E pior, foram responsabilizadas pela saúde dos avós, uma subversão do ciclo da vida que deve ser preservada na sua origem. Não esqueceremos que o flagelo foi usado para instalar um estado policialesco, levando as pessoas a se acostumarem com ordens absurdas e lógicas que fariam George Orwell corar de vergonha. Não esqueceremos os atos monstruosos cometidos contra cidadãos que precisavam trabalhar, estudar, respirar, se exercitar, viver. Os direitos naturais foram esmagados em nome de uma proteção que ninguém pode garantir. Não esqueceremos do teatro da higiene, que impôs gastos absurdos com álcool, desinfetantes, tapa-bocas, das escolas fechadas, das pracinhas bloqueadas, em nome de uma pseudo-contaminação das superfícies que logo se tornou infundada, mas foi ignorada. Dos gastos inúteis, se não tragicômicos, com barreiras sanitárias, limpezas de pneus para um vírus
aéreo. Não esqueceremos que, como no Holocausto, as atrocidades foram facilitadas pelo silêncio global, pela indiferença, pelo cumprimento de ordens absurdas e pela prática infame da denúncia. Não esqueceremos o silêncio e a cumplicidade dos representantes do povo, de vereadores a senadores, de sua atitude subserviente diante dos desmandos de autoridades, que inclusive se arrogaram o direito de decidir o que a população podia ou não comprar. Não esqueceremos que, de repente, gestores, servidores, professores se tornaram especialistas em medicina e sequer ouviam os verdadeiros médicos, e estes passaram a decidir o destino das cidades e dos estados. Não esqueceremos a anarquia legal provocada por quem deveria proteger a população. Não esqueceremos que a Constituição foi pisoteada e que a liberdade pessoal, os direitos legais e os direitos civis foram literalmente jogados no lixo. Não esqueceremos os arroubos totalitários dos que se prestaram a dar voz a carros de som que prenderam cidadãos em casa sem inquéritos, sem crimes, esquecendo-se de que não há crime sem lei anterior que o defina. Não esqueceremos dos que zombaram, criminalizaram todos os que defenderam os mais elementares direitos humanos e liberdades civis. Não esqueceremos todos que desrespeitaram os princípios mais elementares de saúde pública e de padrões científicos consolidados pela história da medicina e preferiram abdicar da luta contra a escuridão. E pior, condenaram os discordantes à fogueira. Não esqueceremos os que renunciaram ao pensamento lógico, desconsideraram a realidade e, como autômatos, passaram a repetir jargões como obedeça ao OMS, em obediência cega a uma agenda destrutiva que está nas mãos de pessoas não eleitas, cujo projeto de poder inclui a escravidão, a submissão, o controle da vida privada. Os organismos transacionais que querem acabar com a soberania das nações serão eternamente gratos a essas pessoas tão obedientes à OMS. Não esqueceremos dos que abdicaram de pensar e se recusaram a ver que se algo acontece igualmente em todos os cantos do mundo, só pode ter sido planejado e obedecer a um comando central. Não esqueceremos uma certa imprensa maligna, comandada pelo clubinho de Bilderberg, a qual se encarregou de alastrar o medo, encobrir estudos que salvariam vidas, proibir vozes discordantes, apoiar atos criminosos e ignorar o sofrimento da população. Jamais esqueceremos o choro é livre. Não esqueceremos o cancelamento promovido pelas redes sociais, o banimento de canais, a censura fartamente apoiada pelos que se dizem iluminados e arautos da democracia. Não esqueceremos os profissionais de saúde e principalmente os que fizeram o juramento de Hipócrates, que se recusaram a tratar os doentes, a fazer exames, diagnósticos e a ministrar substâncias que certamente fariam diferença. Mas, principalmente, neste dia em que o homem morreu para libertar a humanidade, não esqueceremos de todos os médicos que, apesar da perseguição, desqualificação, do desmerecimento da mídia e de seus colegas, trataram os seus pacientes e tudo fizeram para salvá-los. A grande maioria o fez de graça, à revelia e com a perseguição dos seus respectivos conselhos, os quais se sabe com quem estão mancomunados. Não esqueceremos os cientistas brasileiros hoje reconhecidos internacionalmente pelo seu trabalho incansável, principalmente no flagelo de Manaus, na procura de substâncias que salvassem e abrandassem o sofrimento de uma população que ficou à mercê de tiranos, cujas principais ações se limitavam a abrir covas, comprar caixões e saco pretos. Não esqueceremos que empresários, estudiosos, especialistas, artistas e pessoas comuns doaram seu tempo e seus recursos
na luta para salvar vidas, enquanto outros apenas discursavam. Não esqueceremos que a verdade sempre aparece e que os iníquos serão devidamente julgados. Mas esse julgamento só virá se cada um de nós parar de fingir que nada aconteceu, parar de acreditar que a vida voltou ao normal e não se permitir mais a ser tratado como um mentecapto que não sabe cuidar da própria vida, um ser infantilizado que delega as mais prosaicas decisões a uma elite financeira que nunca se preocupou com a saúde, com a sua saúde. Pelo contrário, não esqueçamos, somos os párias que atrapalham os seus delírios de poder. E aprendamos, ordens absurdas não devem ser cumpridas e decretos não são leis. Eu sou Thaís Scalco Corazza e hoje são 15 de abril.